Fala galera, tudo bom com vocês? Quem fala é o professor Daniel, professor de Física. Estamos aqui finalizando a nossa Semana da Física para a turma do IFPA de Física. Sou muito grato pela participação de vocês nos dois vídeos que nós colocamos aí para você no canal, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, tranquilo? Deixe seus comentários aí o que você achou da Semana da Física. Então no vídeo 1 nós comentamos com você sobre essa questão da dificuldade, a questão do nosso aluno de uma forma geral, tanto a nível de ensino fundamental, tanto a nível de ensino médio, a questão do ensino da física. Aí no vídeo 2 colocamos para você sobre os conteúdos, né? Mostramos para você, pegamos os conteúdos que caem a nível de IFPA e você fala assim, professor, são só 5 questões. Pois é, 5 questões onde você tem uma demanda, onde aqueles conteúdos podem ser trabalhados como nós colocamos para você no vídeo 2. E no vídeo 3 nós vamos colocar para vocês aqui dois assuntos que é extremamente que todo ano cai, que é justamente a parte da cinemática e a parte da dinâmica. Bem, aqui a ideia fundamental desse vídeo, a gente não vai falar para vocês sobre a questão da aula propriamente dita. Nós colocamos aí, temos aí uma playlist aí no nosso canal, só de cinemática e também de dinâmica, tá bom? Então aí procura aí essa playlist aí no nosso canal que você terá todas essas aulas aí disponível para você. A ideia fundamental é justamente te mostrar para você onde você deve ficar atento e os exercícios que a gente vai colocar aqui no nosso canal. Então vamos para a vinheta que a gente vai explicar para você logo mais. Galera, ó, como a gente colocou aqui para você, vamos lá então. Um dos assuntos que cai é cinemática, é uma questão sempre das 5 questões o que cai. Então a cinemática é dividida em quatro grandezas fundamentais. Fala sobre a questão do espaço, a questão do tempo, depois tem a questão da velocidade e aceleração, tá? Então temos uma playlist aí que fala legal, assunto por assunto, né? Definindo a parte de espaço, definindo a parte de tempo, depois está associada a parte do movimento, depois você tem a questão quando esse movimento ele varia, que é a questão da aceleração, tá bom? Então lembra que o intuito aqui é a gente não falar passo a passo de cada grandeza que nós temos aí no nosso, aí demonstrando aqui para você no nosso caderninho, nossa folhinha de anotação, tá bom? Outra coisa que a gente mostra para você é a questão da lei de Newton, né? Que é assunto da dinâmica. Então a cinemática ela vai estudar nada mais ou menos que o movimento dos corpos. A dinâmica ela vai explicar o que gera o movimento desses corpos. Aí para isso requer os conceitos da lei de Newton, que é a questão da inércia, a questão da dinâmica, a questão da ação-reação e assim vai. A outra temática que a gente vai mostrar para você aqui é a parte de força, que é uma interação que ocorre a partir de uma interação de massa a partir de uma certa distância, tá? Você percebe que não precisa você estar em contato com os corpos, nesse caso, para gerar interação, basta você ter uma distância e você tem esse conceito da força-peso. Forças colineares é quando você tem forças aplicadas numa mesma direção, aí você tem ou vai ser sentido contrário ou vai ser sentidos no mesmo sentido no caso, tá bom? Então vamos para 3 exercícios que eu enumerei aqui, que isso vai mostrar para você passo a passo. Então vamos lá então. Então, o primeiro exercício ele fala o seguinte, ó, em 1984 o navegador Amir Klink, acho que é isso o pronunciamento dele, atravessou o Oceano Atlântico em um barco a remo, percorrendo a distância de aproximadamente 7.000 km em 100 dias. Nessa tarefa, sua velocidade média foi em km por hora igual a... Então, aqui nessa situação, ele pede para a gente calcular primeiramente a questão da velocidade, né? Então, sei lá, pela cinemática, velocidade é espaço dividido pelo tempo. Aí você tem que ficar ligado é o seguinte, é só colocar aqui o 7.000, aí divide isso aqui por 100. Então corto, 70 dividido por 1, 70, a letra E, a alternativa correta. Pessoal, infelizmente você vai induzir isso ao erro. Você tem que ficar atento nas unidades, ó. Quais são as unidades que eu estou trabalhando aqui? No final ele está pedindo isso em km por hora. Nesse caso, isso aqui é um erro... É um erro que ocorre muito das questões a nível de IFPA. Por exemplo, existe o que nós chamamos de distratores. O que são distratores? São questões possíveis que o aluno marcaria, né? Então a letra E seria
A alternativa que muita gente é só pegar 7.000 e dividir por 100, toma, de 70 a alternativa correta. Você tem que ficar ligado justamente nas unidades que você está sendo pedido aqui para você, tá? Repara que a unidade aqui do espaço é 7.000. Aqui a unidade aqui do tempo está em dias. Aí, ó, 100 km por hora. Eu sei que lá na matemática e sistema de unidades, um dia tem o que, professor? 24 horas. Tá aqui a sacada dessa questão aqui de cinemática, tá? Então, nessa circunstância, eu vou ter que fazer, ou você pode fazer uma regra de 3 simples, ou fica a seu critério. Mas aqui o indicativo é o seguinte, ó, basta você pegar 24, mas você pegar 24 e multiplicar isso aqui por 100. Você está fugindo da regra de 3 simples. Ah, o dia tem 24 horas, então 100 dias vai ter... Fuja disso. Procure sempre utilizar métodos, modelos de matemática que você possa cobrir, que você possa resolver de uma forma rapidamente, tá? Então, se você multiplicar isso aqui, isso vai dar 2.400, tá? Nesse caso aqui, horas. Agora sim, ó, as unidades estão em quilômetros e o tempo agora está em hora. Agora sim eu posso jogar aqui na fórmula da minha velocidade, ó. Então fica 7.000 dividido por 2.400, tá? Aí quando você efetuar esse cálculo aqui, isso vai me dar aproximadamente 2,9, o que, professor? Quilômetros por hora. Então tá aqui a nossa alternativa, letra B, tá? Então muito cuidado, o IFPA adora jogar essas situações também a nível de prova, sistema de unidades, e fica atento nos distratores, que são questões que você acha que aí quando você vê no gabarito, mas por que eu errei? Questão de detalhes. As provas do nível, as provas do IFPA é uma questão de detalhes, ficar atento nas unidades, que é muito importante, como a gente falou para você no vídeo 2, lá falando sobre a questão dos modelos matemáticos, sistema de unidades, muito importante, galera, fica atento. Então, vamos lá para questão, segunda questão no caso. Vamos lá então. Questão 2, e coloca o seguinte, ó. André e Carlos movimentam-se junto na direção horizontal e com o mesmo sentido. Nesse caso, estou empurrando uma caixa de 100 kg, considera que a força exercida por André, nesse caso, ele fala para você que é de 80, tá? 80 newtons, e que a aceleração imprimida, ó, já deu a aceleração lá da cinemática, né? Que é de 2 metros por segundo ao quadrado. Aí ele pede para você calcular a força de Claudeci no caso, tá? Aí repara que o que ele deu pra gente no contexto. Ele deu pra gente a massa da caixa, nesse caso que é de 100 kg, tá? O que mais que ele forneceu pra gente? A força do André, que eu vou chamar de FA, que é a força do André. Nesse caso é de 80 newtons. Aí o que mais que ele deu? Ele deu pra gente que o conjunto, ou seja, o movimento todo, nesse caso aí a aceleração do conjunto, que é a caixa, o André e Claudeci, essa aqui é a aceleração do conjunto. Ele falou que tudo isso deu 2 metros por segundo, que é ao quadrado. Galera, muito cuidado aqui, por quê? Nesse caso, ele falou para você aqui que isso são forças que estão agindo no mesmo sentido. É o que nós colocamos para você agora há pouco, que são forças colineares. Quando você tem forças colineares, ou você vai somar vetorialmente, ou você vai fazer uma subtração de forças no caso. Repara que nesse caso aqui, tanto o André, tanto o Claudeci, eles estão agindo numa mesma direção e sentido da força, ó. Isso vai acabar o quê? Facilitando o movimento. Como isso acaba facilitando o movimento, então nesse caso eu vou ter uma resultante que vai facilitar o movimento desse corpo. Então nesse caso vamos aplicar aqui a soma vetorial das forças agindo numa mesma direção e mesmo sentido nesse caso, tá? Professor, quem é F1, quem é F2? Galera, fica a seu critério. Fica a seu critério, você pode dizer que a F1 pode ser o Claudeci, você pode dizer que o F2 pode ser o André, ou vice-versa, tanto faz. E eu sei que lá pela segunda lei de Newton, eu sei que força, já vou tirar aqui a setinha porque ela é vetorial, vou tratar ela como uma questão de módulo, tá? Então força é massa vezes aceleração, ó. Galera, é só agora o que? Substituir. Nesse caso, eu vou tirar as setinhas em cima das grandezas das forças. Por que, professor? Que isso requer uma ideia matemática de módulo, direção e sentido, tá bom? Então vamos fazer aqui as substituições. Nós teremos o seguinte, ó.
Força resultante vai ser a massa vezes a aceleração igual a força, vou chamar aqui a força de André, vai ser o F1, mais a força do Claudeci, que pode ser o F2, como você está pedindo no contexto, tá? A massa, eu tenho que é a massa de quem, professor? A massa da caixa, porque estão agindo sobre a caixa. Quando eles estão agindo sobre a caixa, está gerando esse movimento na caixa do conjunto, que é do Claudeci e nesse caso aí do André, tá bom? Vamos lá então. A massa aqui é 100, vamos fazer substituições, vezes a aceleração. A aceleração do conjunto é 2. Então vai ser 2 igual. A força do André, que ele falou na questão, que é 80, né? Então vamos colocar aqui 80, mais a força lá do Claudeci que ele quer no contexto. Galera, acabou a questão. Agora é uma questão de ideias, matemáticas, de equações. Vamos ajeitar para a gente achar qual é o contexto. Então 100 vezes 2 vai dar 200, tá? 200 igual 80 mais a força de quem, professor? Do Claudeci que ele quer. Aí vou fazer aqui umas mudanças de membros. Vou pegar 80, jogo ali para cá e o FC, que é a força do Claudeci, vai ser assim, ó. Então, a força do Claudeci vai ser 200 menos 80, ó. Então a força aqui do Claudeci vai ser, subtraindo aqui vai dar 120, tá? 120 o que, professor? 120 newtons, porque unidade de força em dinâmica, na mecânica e na física é dada em newtons, homenagem a ser Isaac Newton, tranquilo? Então tá aí, galera, misturamos para você a segunda lei de Newton, mostramos para você sobre a questão de forças colineares, são forças que agem no mesmo sentido, tá? Da ação do movimento. Pessoal, e se a força do Claudeci estivesse atrapalhando, ou seja, o movimento ou estaria indo para o lado esquerdo ou estaria indo para o lado direito? Nesse caso você tinha que subtrair essas forças nesse contexto. Tranquilo, galera? Agora vamos para a nossa última questão aqui, que ele vai falar para você sobre a força-peso, ó. Então, olha lá. Força-peso, galera, é uma força, como a gente comentou com você agora há pouco, é uma força que ela vai ocorrer de interação entre massas, tá? Então, a gente tem muito aquela questão, né? Ah, vou na farmácia, vou me pesar. Peso e massa são conceitos totalmente diferentes, tá? Um requer o conceito de força e o outro requer quantidade de matéria nesse caso, que no caso seria a força, seria, perdão, a massa, tá? Então, vamos no nosso contexto, ó. A massa do corpo sempre vai ser o quê, professor? Constante. A massa que você tem na Lua vai ter a massa em Marte, vai ter a massa na Terra e assim vai. E nesse contexto ele está colocando aqui para você que a massa é a mesma, ó. Isso é um conceito clássico da física, tá? Um conceito que não tem como você mudar, tá? Você vai para a Lua, você vai, mas lá eu me sinto leve na Lua. Porque, galera, o peso muda. O peso muda de acordo com a gravidade local vai mudando, né? Então, nesse caso aqui, o peso é massa vezes o que? Gravidade. Repara que eu não coloquei a seta porque eu estou tratando ele apenas questão da intensidade. Eu só quero apenas analisar a questão valor numérico. Então trabalho tira a seta que ele quer a direção, o sentido, enfim, tá? Então nesse caso aqui só vamos trabalhar a parte da intensidade. Então o peso, ele quer a gravidade da onde, ó? De Marte, ó. Então como ele quer de Marte, a massa continua sendo a mesma. Então vamos calcular essa gravidade aonde, professor? De Marte, ó. Colocar um M maiúsculo, que é a gravidade de massa que eu quero. E o peso de Marte, eu tenho aqui na nossa tabela, ó. Que é quanto, professor? 223, ó. Então 223 vai ser igual a massa, que é constante, continua sendo 60. Ah, professor, então se eu tenho 60 quilos aqui na Terra, eu vou ter 60 quilos em Marte? Perfeito, galera. Só vai mudar, vai ser o teu peso, ó. Por que mudou o peso? Porque a gravidade mudou. Muda a gravidade, você muda o teu peso. Professor, eu estou meio confuso. Então, quando eu vou na farmácia, eu não vou ver meu peso? Não, galera, você vai ver sua massa. A concentração de matéria que você tem aonde? No seu corpo, tá bom? A gente tem, desde pequeno, a gente tem essas situações, né? Mas, como a gente comentou com você lá, se você estudar os conceitos, você acaba, na verdade, tendo essa interação, né? De conhecimentos e o termo correto da física, tá bom? Então vamos calcular essa gravidade aqui, ó. Gravidade aonde, professor? De Marte, tá? Então, pego 60, passo dividindo, né? Então, uma matemática básica. Então, a gravidade de Marte vai ser, ó, 223 dividido por 60. Então, você efetuou esse cálculo aqui, ó,
A gravidade de Marte será de 3,71 a unidade metros por segundo ao quadrado. Tá bom, galera? Então tá aí, galera. Nós mostramos para você as partes fundamentais. Como eu falei para vocês, são 5 questões da prova do IFPA. Trabalhamos para você 2 assuntos que das 5 questões são 2 questões que é certa de vir. É 100%, galera. 100% de vir. Das 2 questões, das 5 questões, 2 cinemática e dinâmica. Galera, é clássico de vir. É clássico de vir. Se você pegar as provas anteriores de 5 ou 6 anos atrás, vocês verão que das 5 questões, 2 questões é certa de vir. Tá bom, galera? Então, meu muito obrigado. Nessa semana da física que nós tivemos aí com a galera do IFPA. Continue estudando nesse período de pandemia. Espero que a gente possa finalizar esse período de pandemia logo, estarmos em sala de aula, interagindo com os alunos. E temos aí o nosso canal no nosso YouTube. Tá? Se inscreva aí no nosso canal, dê os comentários aí. Coloque os comentários debaixo do nosso vídeo, dos nossos vídeos, o que vocês acharam dessa semana da física. Tranquilo, galera? Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.